E aí galera, vamos para mais um vídeo onde a gente vai ter um comparativo. Vamos ver quem da Gennei Ryodan, da Trupe Fantasma, consegue derrotar o Hisoka. Mas antes disso, tem um anúncio da comunidade que caso você ainda não tenha entrado, cara, você tá vacilando. Entre lá logo. Bom, aqui tem a tier list com todos os membros da Gennei Ryodan e vamos fazer um comparativo. Aqui em cima eu vou colocar aqueles que ganham do Hisoka no 1x1 e aqueles embaixo eu vou colocar quem perde pro Hisoka no 1x1. E no meio, obviamente, um empate. Vamos começar com os mais fáceis, eu acredito. Vamos na Pakunoda, que não é uma lutadora, então é fácil. Não teria chances nenhuma contra o Hisoka. Fácil, fácil. Esse a gente já viu o resultado, né? A gente já viu que ele foi derrotado e apesar da gente não ter visto a luta, pareceu ser muito fácil pro Hisoka. Então tá aqui. Esse é outro que eu nem lembro o nome do cara que era o antecessor ao Hisoka, ou Hisoka, tem muita gente que fala Hisoka, mas eu falo Hisoka e vai ser isso daqui no vídeo inteiro, tá? Mas esse daqui era um antecessor, quem ocupava a posição do Hisoka na Gennei Ryodan. Ele foi morto, provavelmente pelo próprio Hisoka, e aí o Hisoka ocupou o lugar dele. A gente viu ele no filme, ele não é muito canônico, mas aparece no filme e não pareceu ser grande coisa não, então é fácil pro Hisoka esse daqui. Outro que também é fácil é esse cara aqui que também não é um lutador e que também já foi derrotado pelo Hisoka, então outro personagem extremamente fácil. Outra que eu também imagino que não ganha do Hisoka é a Kaluto, que é uma irmã do Killua e que tem um potencial grande, tá? Ela provavelmente quando crescer vai ser excelente, mas por enquanto é apenas uma criança, não tem nem chance contra o Hisoka. A habilidade dela é interessante, ela começa a soltar papel para tudo qualquer lado, e aonde o papel acaba agarrando no seu adversário é onde vai concentrar também um ataque em massa de vários papéis juntos. Esses papéis são poderosos o suficiente para derrotar algumas formigas. Então ela no futuro vai ser interessante, vai ser forte, mas hoje zero chance. E cara, agora que eu vi, tá faltando um personagem aqui. Cadê a Maki? A Maki era pra estar aqui. Ué, tá faltando uma Maki aqui, que é aquela mulher das agulhas, que ajudou bastante o Hisoka, principalmente nas suas lutas onde ele perdia um membro e ela precisava costurar, então era ela. Acabou não aparecendo aqui e eu acabei só percebendo agora, mas eu vou dar o resultado. Finge que ela tá aqui, tá? Finge que ela tá aqui. Vou fingir que ela é a Shizuko. Vou botar a Shizuko aqui, ela ia perder de qualquer forma, mas vou fingir que a Shizuko é a Maki por enquanto. E a Maki perde, porque apesar da habilidade dela ser bem interessante, ainda assim, em uso de Nen, o Hisoka é muito melhor do que ela, e o Bang-Jan é muito mais versátil do que as suas agulhas. Então ela não tem nenhuma chance contra o Hisoka. A Shizuko também, ela não é bem uma lutadora assim tão boa, comparada a outros personagens que aparecem nessa lista, e a Shizuko é justamente essa personagem pequenininha que tá aparecendo aqui de óculos. O poder dela é pegar um aspirador e esse aspirador consegue sugar geralmente sangue, líquido, esse tipo de coisa e até mesmo alguns objetos. Esse tipo de habilidade é mais utilizada no final de uma batalha onde a pessoa quer acabar com os corpos, acabar com os indícios que ali teve uma luta, porque ela consegue aspirar tudo. Essa é a melhor utilização da sua habilidade. Então, num X1 contra alguém tão poderoso contra o Hisoka, ela não tem nenhuma chance. Outro que eu também acho que não tem nenhuma chance, e isso é porque o próprio Bolonenov já disse que as suas habilidades são incompatíveis com o Hisoka, então eu tô colocando ele aqui. O próprio Bolonenov disse em alguns capítulos anteriores no mangá que as suas habilidades não combinam muito. Então o Hisoka tem vantagem contra o Bolonenov. A gente já viu que ele é muito bom no Nen. Ele é um dos mais fortes da Gennei Ryodan, diga-se de passagem, na minha opinião. Só que a gente teve esse embate aí de habilidades e o Hisoka leva vantagem. Sendo assim, na minha opinião, o Hisoka ganha. Só para tirar a dúvida aqui, o Bolonenov é esse cara que é uma múmia e no momento em que ele dança, ele consegue fazer alguns sons, já que no seu corpo tem vários furos, e através desses sons ele consegue acabar destravando uma certa habilidade. Cada tipo de som
destrava uma certa habilidade. O problema aqui, eu acredito, é que ele precisa ficar dançando para destravar esse tipo de poder. E o Hisoka é muito forte e, além disso, o seu Bang Jump também pode acabar privando o Bolonov de fazer alguns movimentos. Então eu acredito que seja justamente isso. Essa falta de compatibilidade seja mais ou menos por aí. Então eu coloco aqui o Hisoka também à frente. Mais um que eu vou colocar aqui que perde para o Hisoka é o Franklin. O Franklin, que é muito subestimado, diga-se de passagem, ele é muito forte porque, apesar dele ser um emissor, ele ainda assim é alguém com um físico avantajado, com um físico também muito forte, muito potente. E isso é algo diferencial dele. São poucos emissores que têm uma força física tão grande. Ainda assim, eu acredito que a sua habilidade é pouco versátil. Ele tá certo que a gente viu bem pouco dele, a gente só viu ele disparar balas como se fosse uma metralhadora e ao mesmo tempo também resistir a outras balas, coisa que não é tão simples assim, tá? Geralmente, quem sabe utilizar NEM não leva tanto dano de armas de fogo. Geralmente, mas ainda assim, normalmente fica algum machucado. Porém, o Flanking tancou de uma forma que era como se fosse jogar festim nele. Não servia de nada aqueles tiros, mostrando que ele tem sim uma ênfase em intensificação muito grande. Ele tem uma resistência física muito diferenciada. Então, eu diria que seria muito difícil para o Hisoka, mas dada a pouca versatilidade da sua habilidade, que é atirar balas, eu acredito que o Hisoka consiga contornar esse problema e acabar derrotando o Franklin. Mas isso daqui é um palpite meu. Fato é que de todos esses que apareceram até agora, eu acredito que ele é o que tenha mais chances de derrotar o Hisoka. Então agora sobrou somente a Nata. Todos eles são extremamente fortes e dariam com certeza muito trabalho ao Hisoka. E eu vou começar aqui com o Finks. Finks tem uma habilidade também muito subestimada, ele gira o seu braço. E quanto mais ele gira, mais potente é o seu golpe. Uma habilidade boba, né? Uma habilidade que parece ser uma habilidade ruim. Só que na prática, uma baita de uma habilidade, porque ele consegue dar golpes extremamente potentes com certa facilidade. É só ele girar o braço que o golpe dele sai mais forte. Ainda assim, eu acho que é uma habilidade com pouca versatilidade. Tem pouco uso ela. Então, eu acho que é uma boa habilidade, apesar de muita gente não achar isso. Ainda assim, eu acho que contra o Hisoka precisa de uma habilidade que faça com que a pessoa consiga utilizar seu poder de várias formas para conseguir contornar a Bang Jump do Hisoka, que é uma habilidade muito boa. É uma habilidade que todo mundo acaba tendo um pouquinho de inveja às vezes, porque é um poder muito diferente. Fora que o próprio Hisoka já se demonstrou ser alguém com um controle de NEM muito acima da média, acima até mesmo dos membros da Genei Ryodan. Então, no uso do NEM, na sua liberação, no seu controle, na percepção, o Hisoka é diferenciado. Todo mundo que viu o Hisoka falava que esse cara aí é um absurdo, é muito diferente, é muito forte. Então eu acredito que o Finks também não tem chance, se for no 1x1, tá? E agora é a vez do Phaeton, que é um dos meus personagens favoritos da Genei Ryodan. Ele é muito bom em todos os aspectos de luta, velocidade, esse tipo de coisa. Porém, eu ainda acredito que o Hisoka, por todo mundo falar o quão gênio esse cara é, seja melhor do que o Phaeton nesses critérios. Falando de habilidade, ele tem uma muito diferente, onde ele consegue converter todos os danos que ele acaba recebendo em um sol. Quanto mais dano ele recebe, maior fica o sol e fica mais difícil de fugir desse poder. O grande problema é que geralmente esse é um bom poder para se utilizar em um local fechado, fora que todos os seus companheiros, já sabendo de como funcionava sua habilidade, conseguiu fugir a tempo. Então eu acredito que, dada a velocidade do próprio Hisoka e o Hisoka conseguindo utilizar Bang Jump para ficar ainda mais rápido, talvez não seja uma boa habilidade também para utilizar contra o Hisoka. E vamos ser sinceros, essa é uma boa habilidade muito chamativa, mas é utilizada para encerrar a luta. Até lá, o Hisoka vai ter a habilidade dele, que é o Bang Jump, para utilizar durante todo o combate, e o Phaeton vai ter essa habilidade que vai ser utilizada somente no final da luta. Então o Hisoka tem uma clara vantagem contra o Phaeton,
Pra mim, é uma questão também de compatibilidade. Como o Hisoka é superior no combate, provavelmente ele vai ter muitas chances de encerrar essa luta antes mesmo que o Veitan utilize seu poder. Sendo assim, eu coloco o Hisoka superior ao Veitan, mesmo o Veitan sendo um dos meus personagens favoritos da Genei Ryodan. Vamos agora para o Nobunaga, que é outro lutador da Genei Ryodan e é outro personagem que eu adoro também. Infelizmente, a gente não viu seus poderes, a gente não sabe como funciona eles, mas a gente sabe que a sua especialidade é luta. Então, diferentemente de alguns participantes da Genei Ryodan que tinham algumas outras especialidades, como por exemplo, limpar o campo de batalha, é a especialidade da Shizuko. Agora o Nobunaga não, ele é o lutador da Genei Ryodan, então eu acredito que sua habilidade também seja uma habilidade muito boa para a luta. Ainda assim a gente não viu, então eu vou dar um voto de confiança aqui, só porque a gente não viu o seu poder, eu vou colocar no empate. Um empate onde o Hisoka tem ainda um pouquinho de vantagem, porque o próprio Nobunaga, lá naquele arco que teve aquele joguinho de carta, lembra desse arco? Então, naquele arco, o próprio Nobunaga disse que o Hisoka era alguém extraordinário, muito acima da média, e que ele era uma aberração. Então eu acredito que o Hisoka tem um controle melhor do seu Nen, tem um controle melhor de suas percepções e seja melhor do que o Nobunaga nesses critérios. Porém, como a gente não viu a habilidade do Nen do Nobunaga, eu vou dar aqui uma colher de chá para ele. Vamos então para o novo membro, Illumi, que é um manipulador, na minha opinião, um dos melhores manipuladores. Aliás, o melhor manipulador de todo o Hunter x Hunter até agora. A sua habilidade de manipulação é absurda. É só ele colocar uma agulha na pessoa que pronto, já consegue controlar como se fosse um zumbi. Não teve nenhuma outra habilidade de manipulação tão boa quanto a do Illumi. Na minha opinião, é realmente muito boa. Fora que na avaliação do Hisoka também é alguém que chamou a atenção dele. É alguém que ele pretende, por exemplo, lutar um dia contra o Illumi, porque é alguém muito poderoso. E os dois se respeitam quase que mutuamente. Então eu acredito que dentre todos que apareceram até agora, o Illumi seja o mais forte, o que consegue melhor utilizar o seu Nen, e seja o melhor assassino de todos eles. E apesar da sua habilidade não parecer ser tão versátil à primeira vista, você está enganado, meu querido, porque a habilidade dele é realmente muito perigosa em praticamente qualquer luta. Ele consegue manipular várias pessoas ao mesmo tempo e utilizar essas pessoas ao seu favor em um combate. Isso daqui já é um tipo de uso para essa habilidade. Outra forma de utilizar sua habilidade é disparando as agulhas. Ele também consegue lutar a uma distância boa. E por fim, ele também consegue colocar essas agulhas nas suas mãos e cada golpe que o Illumi der, se acertar, essa agulha fincar no seu adversário, é game over. Então a habilidade dele é boa em todos os quesitos. É uma das melhores habilidades. Ainda assim, a do Hisoka também é muito boa. Por isso, eu vou colocar aqui como se fosse um empate. Pode dar qualquer um, mas é um empate que eu acredito que o Hisoka tenha um pouquinho de vantagem. Vamos para um morto agora, o Vogen. O Vogen é um cara que acabou perdendo para o Kurapika, perdendo de um jeito até mesmo quase que humilhante, porque o Kurapika não demorou muito para derrotar o Vogen. Ainda assim, ele mostrou poderes absurdos. E ele tinha acabado de lutar um pouco antes também. Ele foi um dos personagens que mais mostraram a sua habilidade. Então, apesar de serem básicas, elas são todas muito boas. Ele tem uma pele muito dura, então já é muito difícil de causar dano a esse personagem. Os golpes dele são todos muito fortes. Ele é extremamente rápido, ele é um intensificador nato, cara. Ele é aquele cara que tem todos os seus status no máximo. E a sua habilidade, apesar de não ser assim algo muito chamativo, é um dos melhores até agora. Todos os seus socos são absurdos, ele consegue disparar pedras, objetos a uma velocidade que parece mais uma bala e com extrema precisão. Ele acertou ali snipers a longas distâncias, o cara é absurdo demais. E pra mim, ele é um dos maiores counters do Hisoka, porque a sua habilidade é muito boa contra o Hisoka. Se o Hisoka acabar grudando a sua Banjan ali no Vogue, não vai adiantar nada, ele é muito mais forte que o Hisoka, ele vai puxar o Hisoka, então não é muito bom isso. Os seus golpes provavelmente não vão ter tanto efeito assim no Vogen, porque ele é muito mais resistente, e além disso, a carta talvez nem perfure tanto a pele do Vogen. Então, na minha opinião, ele é o maior counter do Hisoka, e na minha opinião, é o que mais tem chance dessa galera toda de
um dia ter derrotado o Hisoka. Pena que ele acabou morrendo já e a gente não pôde ver ele lutar mais. Porém, ele é um dos mais fortes de toda a Genei Ryodan e, na minha opinião, dentre todos esses, é o que tinha mais chance de derrotar o nosso mago. Por fim, vamos para o líder, que sem sombra de dúvida, em nível de controle de Nen, é o melhor de todos eles. Ele ainda tem uma habilidade muito versátil, então esse cara aqui é aquele 10/10. É o meu personagem favorito também da Genei Ryodan, adoro o Crollo, e ele também vai provavelmente lutar de novo contra o Hisoka. Ele já lutou uma vez e ganhou, mas aquele foi um caso raro. Ele preparou todo o ambiente, pegou várias habilidades boas para usar contra o Hisoka e deu certo. É aquele negócio de Batman com preparo, sabe? Então, funciona a mesma coisa aqui com o Crollo. Crollo com preparo ganha de todo mundo, inclusive do Hisoka. Contudo, não é muito provável que ele tenha todo esse preparo toda vez. Então, o próprio Crollo já disse, já deixou claro, ele não disse com essas palavras, mas deixou claro que provavelmente se ele encontrar o Hisoka, ele perderia. Assim, espontâneo, sabe? Ah, encontrei ali na esquina, vamos lutar, ele perde. Contudo, se ele tiver as habilidades certas, ele ganha. Por isso, eu vou colocar aqui em um empate. Eu acredito que ele tem boas chances de ganhar se ele estiver muito bem preparado, porém, se ele não estiver, ele perde para o nosso mago, o Hisoka, e por isso eu coloco aqui em uns 50-50. Vai depender mais do Crollo do que do Hisoka. Sendo esses os personagens da Genei Ryodan que eu acredito que tinham alguma chance contra o Hisoka. Um lembrete especial ao Nobunaga que eu coloquei aqui por não saber sua habilidade. Então, esse daqui foi meu tier. Deixe nos comentários caso você não concorde com ele e deixe o seu tier também. Vai que você tem uma ideia um pouco diferente da minha, deixa aqui nos comentários o que você acredita ser capaz de derrotar o Hisoka. E claro, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.